Oi, pessoal, tudo bom? A gente agora vai falar sobre equilíbrio iônico com enfoque a pH e pOH. pH, potencial hidrogênio iônico. pOH, potencial hidroxiônico. O pH e pOH eles vão indicar se o meio é ácido, básico ou neutro a uma determinada temperatura. A 25 graus, por exemplo, a escala de pH mais pOH indica que a soma dos dois deve dar 14. Então, pessoal, vamos embora, vamos ver como é que o Enem cobrou isso na prova. Por sinal, uma questão bem interessante, viu? Vem comigo, vamos olhar aqui. Ele diz assim: o aproveitamento integral e racional das matérias-primas lignocelulósicas poderá revolucionar uma série de segmentos industriais, tais como de combustíveis, mediante a produção de bioetanol de segunda geração. Este processo requer um tratamento prévio da biomassa, destacando-se o uso de ácidos minerais diluídos. No pré-tratamento do material lignocelulósico, por via ácida, empregou-se uma solução de ácido sulfúrico, que foi preparada diluindo-se 2.000 vezes uma solução de 98 gramas por litro. Olha bem, pessoal, a concentração comum é 98 gramas por litro e a solução foi diluída 2.000 vezes. Esse foi o dado da questão. Aí ele diz a você assim, no texto da questão, ó, de ácido sulfúrico ocorrendo dissociação total. Cuidado com esse dado aqui, viu? Dissociação total do ácido. Guarde esse dado aqui, hein? Na solução diluída. O quadro apresenta os valores aproximados de logaritmos decimais. E aí, pessoal, ele dá os logaritmos decimais de 1, 2, 3, 4 e 5. Sabendo que as massas molares em grama por mol de hidrogênio, oxigênio e enxofre são respectivamente 1,16 e 32, olha a pergunta. Qual o pH da solução diluída de ácido sulfúrico preparada conforme descrito? Veja, a primeira coisa é a gente determinar ácido sulfúrico, a massa molar, né? Hidrogênio vale 1, eu tenho 2. Enxofre vale 16, H2SO4, né? Eu tenho 1, então dá 32. E oxigênio vale 16, eu tenho 4, dá 64. Isso aqui dá 98 gramas por mol. E aí eu posso fazer direto, né? Se 98 gramas é 1 mol, quanto é que eu tenho dele, pessoal? Olha aqui, quanto é que eu tenho? Eu tenho 98 gramas, não tenho? Então, 98 gramas é X. X é quanto, Guga? 1 mol. Só que esse 1 mol está em quanto, pessoal? Em 1 litro. Então, a minha solução é 1 mol por litro, que é 1 molar. Mas cuidado, ele diz que essa solução foi diluída, olha bem, viu? Ela foi diluída 2.000 vezes. Então, 1 molar seja 1 por 2 vezes 1 por 0 aqui dá 0,5 vezes 10 a terceira, que dá 5 vezes 10 a quarta. Guga, acabou? Não, porque agora é que vem a pegada da questão. Pessoal, lembra que quando a gente começou a ler, ele falou o quê? Dissociação total do ácido. Então, pessoal, olha o detalhe dessa questão. Que detalhe show de bola o Enem colocou, viu? Ácido sulfúrico é H2SO4, que vai dar o quê? 2H mais SO4 menos 2. Então, olha para cá, pessoal. Eu vou ter aqui, ó, 1 mol do ácido para 2 mols de H+. Não é isso? É 1 para 2, tá vendo? 1 para 2. Logo, se aqui eu tiver 5 vezes 10 a menos 4 mol, aqui eu vou ter quanto? 10 a menos 3 mol. Guga, e agora? Agora eu sei que pH é igual a menos log de H+, que é 10 a menos 3. Logo, pH é quanto, pessoal? 3. Você vem aqui e marcava. E olha a maldade da questão. Ele botou os valores bem próximos, né? Então, tinha que ficar bem atento para isso, para não errar essa questão aqui.
Legal? Questão boa, questão bonita, questão que vale a pena você revisar, uma questão do Enem, tá vendo? Foi legal. Gostasse? Eu gostei, essa foi legal. Foi boa. Então, pessoal, agora a gente pode começar a ver equilíbrio iônico da água. A gente pode começar a ver pH e pOH. Então, vem comigo para a gente ver isso agora. Vamos lá? Vamos começar? Guga, tu vai começar pelo quadro ou pelo slide? Eu vou começar pelo quadro, que é a melhor maneira da gente ver um assunto. Deixa eu me ajeitar aqui para a gente ver. Pessoal, vê bem. A gente sabe que a água ela tem um processo de auto-ionização. Exatamente, né? A água líquida ela se auto-ioniza, ou seja, ela produz íons. É bem pouquinho, mas acontece, tá? H+, e OH-. Então, vê, pessoal, eu posso te dizer que a constante da água, KW, W é água em inglês, né? Water, vai ser quem? H+ vezes OH-. Guga, por que não entra H2O, a água aqui? Por que não entrou? Porque ela está no estado líquido. Líquido não entra. Entra quando está em solução, quando ela dissolve em si mesma. Então, pessoal, a 25 graus Celsius e 1 atm, KW vale 10 a menos 14. Certo? E olha, se eu estiver analisando um meio neutro, que é o que eu estou fazendo para poder deduzir o assunto, o que é um meio neutro? É aquele que H+ é exatamente igual a OH-. Ou seja, o ácido é igual à base, não é verdade? Então, se H+ é igual a H-, 10 a menos 14 é igual a H+ vezes OH-, não é isso? Mas um não é igual ao outro? É. Então, eu vou dizer que 10 a menos 14 é igual a quem? H+ vezes H+, porque eles são iguais, né? Ou 10 a menos 14 é igual a quem? A OH- vezes OH-. Vê, pessoal, eu estou tirando disso aqui, ó. A minha vida está sendo resolvida por isso aqui, ó. Quando ele me diz que H+ vezes OH-, mas eu estou baseado nisso, ó, que H+ é igual a quem? A OH-. Então, eu só fiz o quê? Substituir. Legal? Eu só fiz substituir. Então, veja. Baseado nisso, eu tenho que H+ ao quadrado é igual a 10 a menos 14. H+ é 10 a menos 7. E, pessoal, quem é pH? pH é o log de H+. Então, pH é igual a exatamente 7. Então, se o meu é neutro, o pH é 7. Agora aqui, ó, vem para cá. Fazendo a mesma lógica aqui, OH ao quadrado vai ser também 10 a menos 14. Então, quanto é OH-, pessoal? Raiz de 10 a menos 14, que é 10 a menos 7. POH igual a 7. Guga, e agora? Aí agora, pessoal, vamos ser bem rápidos na conclusão. Logo, o que é que a gente pode deduzir, pessoal? pH mais POH é igual a quanto? 7 mais 7 é igual a 14. Isso a 25 graus Celsius. Então, é daí, pessoal, é disso aqui que vem aquela belíssima escala. Lembra da escalinha que eu estou falando? A escala que eu estou falando é essa daqui, ó. 0 até 7 e de 7 até 14. Se eu tiver entre 0 e 7, é porque a concentração de H+ é maior do que a de OH-. Então, se isso está acontecendo, o meio é um meio ácido. E para isso acontecer, ó, H+ tem que ser quanto?
tem que ser maior do que 10 a menos 7, né? 10 a menos 6, 10 a menos 5, porque aí vai ser pH 4, 5, 6, tá? Agora, se eu tiver o meio igual a 7, é porque H mais é igual a quem? É igual a OH menos. E ambos são iguais a 10 a menos 7. Isso aqui é um meio neutro. Muito bem, Guga. Que legal, né? Eu acho legal também. E olha para cá. Se for maior que 7, é porque o H+, que é o ácido, é menor do que o OH menos. Ou seja, eu tenho mais base, né? Então, esse meio é um meio alcalino, um meio básico. Nesse, o H+ é menor que 10 a menos 7. Então, pessoal, isso a 25 graus e 1 atm. Porque quando acontece isso, o Kw é 10 a menos 14. Por isso, por Kw ser igual a 10 a menos 14, é que pH mais POH é igual a 14. Não é lindo? Então, olha para cá. Se eu chegasse numa prova e botasse para você assim, supondo... Olha que legal, pessoal. Pouca gente sabe isso, tá? Supondo que a 50 graus Celsius, Kw é 10 a menos 16. Sabe o que é que eu poderia deduzir com isso? Exatamente. Se você falou isso, eu adorei. Eu posso deduzir, ao fazer isso, ó, Kw, né, 10 a menos 16, que pH mais POH é igual a quanto? É igual a 16. Tá vendo tu? Então, quando muda a temperatura, muda a escala. Então, nesse caso, ia ser, ó, de 0 a 8, de 8 a 16. Então, de 0 a 8 seria o meio que ácido. 8 seria o meio neutro. E acima dele seria o meio básico. Entendeu qual é a pegada, pessoal? Então, se eu chegar numa prova e ele disser Kw é 10 a menos 30, então pH mais POH é 30. Então, pH mais POH varia com a temperatura. pH e POH variam, né, com a temperatura. E é bom saber. O que é pH mais POH, pessoal? É a soma que dá igual ao valor do Kw. Certo? Não é bonitinho? Eu acho muito bonitinho. Outro detalhe. Ka é o meio da acidez, constante de acidez. E Kb, constante de basicidade. Ka vezes Kb tem que ser igual a Kw, que é ácido mais base da sal e água, né? Então, a 25 graus, Ka vezes Kb é Kw, que é quanto? 10 a menos 14. Certo, pessoal? Eu acho que deu para a gente entender muita coisa desse assunto agora. Lembrando que, como é que eu calculo o potencial de H+, menos log da concentração de H+, não é isso? pH, o potencial de qualquer coisa, é o menos log dele. Ou o log de 1 sobre a concentração molar de H+. E quem é o POH, pessoal? Menos log da concentração molar de OH-, da base, né? Ou, como é que eu posso escrever isso? Log de 1 sobre a concentração de OH-. E aí a gente fica super tranquilo, super direto nesse assunto. Vamos embora? Pessoal, o quadro ajuda muito, né? A gente consegue ter uma dinâmica melhor no quadro. Agora vamos ver isso que eu vi no quadro num slide para deixar bem seguro para você. Deixa eu cantar. Olha aí. Pessoal, vê, equilíbrio iônico da água, um cafezinho aqui. Então, vê, a água líquida, né, se altioniza, a constante é quem? H+ ou H- sobre H2O. Só que H2O é líquido, o que é que acontece? Como ela é concentração líquida, ela é constante, a gente tira o valor dela, ó.
A gente chama de kW, que a 25 graus vale 10 a menos 14, certinho? A água se auto-ioniza. E aí, pessoal, quando H+ igual a OH-, que é igual a 10 a menos 7, né? A solução é neutra. Se o H+ for maior do que o OH-, ela é ácida. Se o H+ for menor, ela é básica. E aí a gente não esquece, tá? Isso varia com a temperatura. Então, por exemplo, aí, ó, observando a tabela abaixo, podemos afirmar que entre os líquidos citados tem. Pessoal, olha, H+ 10 a menos 7, o leite é neutro. A água do mar, ó, 10 a menos 8, pH é 8. Então quer dizer que ele é básico, né? Coca-Cola 10 a menos 3, é ácido, né? pH é 3. Café preparado 10 a menos 5, pH é 5, é ácido. Lágrima é neutra, 10 a menos 7. E água da lavadeira, que é água sanitária, 10 a menos 12, é básico. Então, o leite, ele pergunta, né? Tem caráter ácido, quem é que tem? Coca-Cola e café preparado, letra C. Guga diz, eu dei uma voada aqui, tu pode mostrar no quadrinho aí uma coisinha pra gente? Bem, o que é que tu quer saber? Eu quero saber como é que tu determinasse o pH só olhando. Ah, sim. Vê, pessoal. H+ é igual a 10 elevado a menos pH. E OH- é igual a 10 elevado a menos pH. Então, por exemplo, quando ele me diz assim, olha, Guga, H+ é igual a 10 a menos 6. Quanto é o pH? 6. H+ é igual a 10 a menos 11. Quanto é o pH? 11. H+ igual a 10 a menos 2. Quanto é o pH? 2. OH- igual a 10 a menos 4. Quanto é o POH? 4. OH- igual a 10 a menos 13. Quanto é o POH? 13. E assim vai, não é? E eu ainda posso fazer o quê? A diferença, né, já que é a 25 graus, para 14 é o outro. Ó. Quem é o POH? 6 para 14, 8. Quem é o POH? 11 para 14, 3, porque tem que ser pH mais POH igual a 14. pH é 2, POH é 12, para dar 14. Se o POH é 4, o pH é 10. Se o POH é 13, o pH é 1. Legal? E toda vez que o pH varia de 1 unidade, a concentração de H+, que é uma potência, varia de 10 unidades, não é isso? Então, por exemplo, se o pH era 3 e passou para 5, a concentração de H+ variou de quanto? Variou, ó, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 5, não é isso? Variou de 100 vezes. Ou tanto faz na mão, ó. 3, 4, 5. Não variou de 2? Então, cada valor de 1 no pH é 10 na concentração. Então, se variou de 2, é 10, 100. Por exemplo, se o pH era 4 e passou para 7, variou de quanto? 4, 5, 6, 7. 10, 100, 1000. Quer ver? A concentração de H+ variou de quanto? Ó, 10 a 4, 10 a menos 4, né? E 7 é 10 a menos 7, que é 10 a terceira, que é 1000. Não é legal, pessoal? Guga, e se o pH ele der um número na frente? Aí vira matemática, né? Se, por exemplo, ele der H+ igual a 5 vezes 10 a menos 3, H+ igual a 2 vezes 10 a menos 6, H+ igual a 3 vezes 10 a menos 6. Aí, 6 não, deixa eu mudar aqui, a menos 8. Aí, pessoal, ó, tem um dado, ele tem que dar o log, viu? Senão, você vai ter a impossibilidade. O log de 5 é 0,7, o log de 2 é 0,3 e o log de 3 é 0,4. Aí você faz assim, ó. Vem para cá e faz direto, ó. Quem é o pH? Menos log de 5 vezes 10 a menos 3. Então, quem é o pH? 3
a potência, tá? Menos log de 5. Quem é o pH? 3 menos. Quanto é o log de 5? 0,7. Então dá 2,3. Faz outro, Guga. Isso é uma propriedade do logaritmo, tá? Não é nenhuma invenção química, não. Menos log de 2 vezes 10 a menos 6. Como é que eu faço o pH? 6, que é a potência, ó, menos o log de 2. Quem é o pH? 6. Quanto é o log de 2? 0,3. Dá 5,7. Guga, faz outro. Tô gostando. Ó, quem é o pH? Menos log de 3 vezes 10 a menos 8. Quanto é a potência? 8. Aí fica 8 menos log de 3. Quanto é o log de 3? 0,4, né? Então é 8 menos 0,4, que dá 7,6. Certinho? Então, por exemplo, se tiver assim, ó, só para deixar bem claro para você, vai ser log, tá? Menos log, né? pH, menos log de x vezes 10 a menos y. Como é que você faz? Y menos log de x e pronto. E resolve qualquer questão que ele der de logaritmo. Não é bonitinho? Eu também acho. Então, vê, pessoal. A gente fez essa, né? E ele agora bota, ó. Misturando-se 100 ml de suco de laranja de H+, 0,6 molar com 200 ml de suco de laranja de H+, 0,3 molar. Se obtém, isso é uma mistura, né, pessoal? Vai ser M1V1 mais M2V2, dando M final, V final. Questão de mistura, ó. M1V1, M2V2, M final, V final. Então, 300, né, que é o volume total, ó, 100 mais 200, concentração final. 100 vezes 0,6, 200 vezes 0,3. Então, fazendo essa continha bonitinha, eu chego ao valor de exatamente quanto? 0,4 mol por litro. Né? E a resposta da questão é a letra A, embora a letra B é que tenha sido marcada aí. Então, pessoal, aqui, ó, considerando que a concentração de íons H3O+, que é a mesma sensação de H+, mesma coisa, né? H+, mais água dá H3O+. Em um ovo fresco é 0,0000001 molar, qual o valor do pH? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 a menos 8. Quanto é o pH, pessoal? Log de 10 a menos 8, que vai dar, lembra que eu fiz agorinha? Vai dar 8. Certo? E aí você faz a questão diretazinha e marca lá na letra D. Olha aí, lindinho, né? 8. Pessoal, pH é um assunto muitíssimo legal. É um assunto mais tranquilo do que a gente imagina. Certo? Estamos juntos nesse assunto. Um monte de beijo para vocês. Segue o canal, dá like, segue aí, pessoal, dá uma forcinha. E qualquer dúvida me pergunta. E vamos tomar o café que o meu tá frio.